Se Beto fosse personagem de um jogo, ele seria um NPC na cidade inicial. Aquele NPC que só repete duas frases. Enche meu saco não, asshole! Vai tomar no teu c... Por quê? Porque ele não tem personalidade. Ele não sai do quarto, não tem histórias pra contar. Não gosta e nem odeia nada. Se o Beto fosse uma comida, ele seria um prato de chuchu. Sem gosto, sem sal. Sem sal, sem pimenta. Horrível. Alfredo! Alfredo é o personagem principal no jogo da vida. Ele é interessante, carismático, vivido, gosta de vários assuntos e odeia vários também. Além de ter conteúdo, Alfredo sabe transformar tudo isso numa boa história. O que tem no Alfredo e falta no Beto? Alfredo tem personalidade. Você já conversou com alguém e pensou, caramba, que cara sem sal, conversa entediante da porra. E será que alguém conversou contigo e não pensou isso de você? Todo mundo conhece aquele cara ou é aquele cara completamente invisível, que quando tem um evento esquecem de chamar ele. Porque mesmo se o cara fosse, não ia fazer diferença nenhuma. Pode ter um cone no lugar dele que nada muda no evento, no rolê. O que falta nesse indivíduo, nesse Beto? Falta aquele tempero, aquela personalidade. E ao contrário do que muita gente pensa, personalidade não é algo que você nasce. Eu mesmo não tinha personalidade, eu era esse NPC, esse personagem em preto e branco, sem sal, sem graça. A personalidade é construída e além de ser construída, ela pode ser melhorada. Porque existe personalidade ruim, aquele tipo de cara que só te puxa pra baixo, é negativo, pessimista, fala que tudo vai dar errado. Porque eles mesmos não têm coragem de tentar. E aí quando a tua parada dá certo, eles ficam com inveja, ficam putos. Esse vídeo é pra você que quer construir uma personalidade positiva. Sabe o que tu tá fazendo aí? Banheiro, jogar banheiro que nós tá fazendo aqui. E é? Cadê a porta do banheiro, meu irmão? Aquela do cara que todo mundo quer estar em volta, todo mundo quer ser amigo. Uma personalidade digna de um Alfredo. Primeiro passo, meu mano, sai do seu quarto, vai viver. Uma coisa muito importante para personalidade é viver lá fora, vai fazer coisas fora do seu quarto. Vamos fazer um teste. Pensa em duas pessoas, eu vou dar um nome aleatório para elas. O Beto e o Alfredo. O Beto só vai da escola ou do trabalho, seja lá o que for, pra casa. Quando chega em casa, ele se tranca no quarto, fica jogando, batendo uma, seja lá o que for, mas ele não sai de lá, ele só fica no computador o dia inteiro. Agora o Alfredo, ele faz o seu compromisso obrigatório, depois vai pra aula de inglês, aula de violão, aula de teatro. De noite ele vai andar de skate com os amigos. Qual dos dois, naturalmente, sem saber mais nada sobre eles, teria uma personalidade mais interessante? Uma personalidade é igual uma sopa. Quanto mais coisa nutritiva você coloca nela, mais gostosa ela fica. Não dá para fazer uma sopa boa só com água e sal. Sai de casa, entra num esporte com mais gente, aprende uma coisa nova, aprende uma língua nova, aprende um instrumento musical, conhece um lugar novo na sua cidade. Viva a sua vida, construa experiências, construa ingredientes para a sopa, que é a sua personalidade, mano. Eu vou me dar como exemplo. Quando eu era gordo, depressivo, ficava em casa o dia inteiro, eu tinha personalidade? Não. E o que eu tinha não era muito bom. Mas aí eu emagreci, comecei a fazer esporte, aprendi outra língua, fui pra faculdade, arrumei um emprego, viajei o Brasil por causa do meu emprego, morei em vários estados, em várias cidades. Trabalhei em multinacional, faço consultoria para empresa lá fora, tenho a minha própria empresa de reabilitação esportiva, tenho vários hobbies, posto vídeos no YouTube. Você acha que a minha personalidade tá melhor agora ou antes? Agora eu tenho muito mais ingrediente para fazer a minha sopa. Saiu de casa, fez coisas novas, esse é um passo importante para a segunda coisa, que é achar coisas que você gosta, que você ama. Não tem nada mais interessante para mim que alguém que realmente ama alguma coisa. Eu nem preciso gostar do assunto, mas o cara que sabe explicar minuciosamente
minuciosamente a diferença de um exercício de bíceps para o outro, de como ele se esforça para achar o treino perfeito, a dieta perfeita, ou do cara que fala sobre as notas do violão e como elas são diferentes, como afinar um instrumento da forma perfeita. O cara que realmente ama algum assunto pode ser um anime, uma série, um filme, uma parte da história real, um instrumento, uma nova língua. Isso é admirável. A maioria das pessoas hoje não gosta de nada, só consome um conteúdo porque ele foi recomendado por algum algoritmo, tá na página principal do Netflix ou apareceu aleatoriamente numa For You ou numa página de vídeo curto. Na mesma hora que o cara tá vendo uma série coreana romântica, ele tá vendo um anime, depois um documentário sobre o Império Romano, depois outra coisa completamente aleatória. Não porque ele gosta daquela coisa, mas simplesmente porque foi recomendado por um algoritmo, caiu no colo dele. Não tem nada mais broxante do que você pedir uma recomendação de coisa interessante pra alguém e aí você perguntar pra essa pessoa por que você gosta disso? E ela mandar um, ah mano, sei lá, só apareceu. Você pode perceber. Quem é interessante tem um interesse. Não importa se é um instrumento, um esporte, uma parte da história, uma outra língua, uma série de livros, qualquer coisa. Essa pessoa ama alguma coisa e não precisa ser um monte de coisa, às vezes uma só já basta. Às vezes, se você tiver esse interesse profundo, você já vai sair daquele cara sem graça, sem sal, para aquele cara que é o especialista em tal assunto, é o cara que entende de tal coisa. Se você não sabe do que você gosta, eu recomendaria algo que você pode melhorar, algo que você pode ficar bom. Um instrumento, uma nova língua, desenhar, treinar, algum esporte. Porque uma coisa que muita gente não entende é que a gente, às vezes, não acha a nossa paixão. A gente começa alguma coisa e aí essa coisa vira a nossa paixão. A gente não encontrou. Durante a prática, durante a melhora, aquela coisa se torna o nosso interesse. Então dá uma chance para tudo que é uma habilidade que você pode melhorar. Construa a sua paixão. Um exemplo sou eu com o YouTube. Quanto mais eu melhoro em fazer roteiro, fazer vídeo, mais eu me apaixono. Deu para entender? Na contramão de achar o que você gosta, vem outra dica igualmente importante. Você tem que saber o que você não gosta, o que você odeia. O cara que gosta de qualquer coisa e o cara que não desgosta de nada são duas faces da mesma moeda broxante. Tu pergunta pro cara, o que você acha disso? E aí ele fala, ah, mano, é legal. E aí você pergunta, o que você acha desse extremo oposto? E aí o cara fala, ah, mano, é legal também. O cara que não tem uma opinião negativa de nada, das duas uma. Ou ele tem uma opinião negativa e não tem coragem de falar, ou ele realmente não parou para pensar em nada de relevante na vida. Eu não sei o que é pior. Você tá conversando com alguém e essa pessoa fala algo que você discorda completamente, seja sincero, mas respeitoso. Fala o porquê você não concorda, dê motivos, mas fale que você não concorda. Não gosta de um filme? Fala que ele é uma merda e pronto. Não seja aquele tipo de pessoa que espera sair a análise de um filme, de um jogo, de um livro, e aí você lê a análise e só repete o que estão falando. Tenha opinião própria. As pessoas respeitam quem tem opiniões fortes, desde que essas opiniões sejam formadas por fatos, façam sentido. Ninguém respeita, ninguém lembra de um cara que fica em cima do muro em tudo. Ah, você gosta do político X ou Y? Ah, pra mim tanto faz. O que você acha do filme tal? Ah, tanto faz, é legal. Ah, mano, eu odeio tal coisa. Ah, eu odeio também. Ah, não, mas eu gosto. Ah, na verdade eu gosto também. Ninguém gosta desse cara que tá sempre cortando pros dois lados, que não gosta nem desgosta. Não tem coragem de falar a sua opinião. Não seja esse cara. Fala o que você gosta e fala o que você não gosta. E como você vai falar se a sua opinião positiva, a sua opinião negativa? Aí vem a quarta dica e a mais importante. Aprenda a contar uma boa história. Você pode ter vivido um ano na Amazônia sozinho, pode ter ido lutar numa guerra em outro país, mas se você não souber contar uma história, quando alguém te perguntar sobre as suas experiências, você vai falar o seguinte: e aí, mano? Como é que foi aquele um ano vivendo na Amazônia? Foi legal? Pô, foi mó da hora, vários bichos e várias paradas lá, pô, muito top. Tá, mano, mas e aí, que mais? Ah, várias paradas, pô, muita doideira.
Tá vendo? Quem não sabe contar história pode ter experiência, pode ter opinião, não dá em nada. Como você vai aprender a contar uma boa história? Reconhecendo que tudo que você vê e que você gosta é uma história, mano. Um filme é uma história, um anime é uma história, um livro é uma história, esse vídeo no YouTube e vários outros são uma história. Todos os meus vídeos começam com uma história de dois personagens, um extremo positivo e um extremo negativo. Todas têm uma história da minha vida. Começa a perceber o que faz um filme interessante, o que faz um vídeo interessante, como eu gesticulo, onde eu dou ênfase nas minhas palavras, qual é o timbre da minha voz, quais são os exemplos que eu dou. Faz isso em tudo, todos os vídeos que você vê, todas as entrevistas que você vê. Como aquela pessoa tá contando aquela história. Mas mais do que isso, o melhor jeito de aprender não é vendo, é fazendo. E você pode contar histórias agora mesmo. O que eu fiz para começar a ter a prática? Eu sempre digo, e é verdade, eu tenho um diário. E foi no diário que eu comecei a contar histórias, contando histórias do meu dia como se fosse uma história para mim mesmo. No início era uma merda, eu não sabia escrever, o meu dia mais legal ficava uma parada entediante. Mas à medida que o tempo foi passando, eu consegui transformar as coisas mais normais, tipo eu indo no mercado, numa história incrível. Se eu tava indo no mercado aquele dia, eu simplesmente não escrevia fui no mercado. Eu escrevi algo do tipo, eu fui no mercado hoje e eu odeio ir ao mercado. Mas por que eu odeio ir ao mercado? É uma conveniência incrível. Eu vou lá e tem tudo que eu quero comer, sem esforço algum. Mas será esse o problema? Será esse o problema do mercado? Eu conquistar o meu alimento sem esforço algum? Será que eu não deveria caçar igual os meus antepassados? Fazer um esforço, trabalhar pelo meu alimento, para não ser uma coisa trivial. Eu inventei uma história agora de ir no mercado, mas é esse tipo de coisa que você pode treinar, contar uma história incrível sobre algo trivial do seu dia. Eu comecei também a fazer vídeo, contar a história em frente à câmera. Olha o meu primeiro vídeo e olha esse aqui e vê se não tem uma diferença brutal na qualidade da história. Se você é jovem, hoje eu diria que um dos seus maiores problemas, com certeza, é a procrastinação. E olha esse aqui e vê se não tem uma diferença brutal na qualidade da história. E além de tudo isso, você tem que ler. Os melhores livros são os melhores livros porque eles são as melhores histórias. Eu vou colocar uma lista de livros aqui na descrição para você ter alguns exemplos de diversas histórias de diversos tipos. Lê esses livros e vê as técnicas, como o autor escreve, como ele usa as palavras, como ele não deixa algo normal ser entediante. Outra coisa que você pode fazer, entrar no Discord que eu vou colocar na descrição. Lá tem salas para você conversar com uma pessoa, com várias pessoas. Entra lá e conta uma história sua. Organiza um evento onde você vai contar algo do seu dia para ver se você está melhorando, para ver se você está contando uma história boa, para ver se você consegue engajar os outros na sua narrativa. Resumindo, viva experiências reais, aprenda coisas novas, ache coisas que você gosta, ache coisas que você odeia. Esses são os ingredientes para a sopa da sua personalidade. Depois, aprenda a contar histórias. Isso é aprender a cozinhar, a fazer a sopa com os ingredientes. Tendo tudo isso, você já pode se tornar aquele cara que sempre tem uma história para contar, sempre tem um hobby novo, sempre tem algo para dividir com o grupo, sempre tem uma opinião forte que vai fazer a conversa render. Você pode começar a não ser aquele NPC que não vai fazer diferença de estar num evento, de não estar, que as pessoas vão esquecer de te convidar, que aquela conversa vai ser entediante e broxante. Você vai começar a ser o personagem principal da sua vida. É isso, curte, comenta, se inscreve, ativa a droga do sininho, entra no Discord e me fala aí o que eu posso melhorar no meu jeito de contar histórias, ou me dá uma sugestão de outra história que eu poderia contar, um tema de vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.